O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Posso dizer mais. Posso dizer que o resultado que você ainda não tem não está na falta de esforço. Está na falta da paciência para você deixar o seu processo acumular e transbordar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui a gente transforma leitura em resultados. Aqui a gente não busca um resultado rápido. Aqui a gente constrói um resultado inevitável. Então seguimos livro Hábitos Atômicos, capítulo 1, o surpreendente poder dos hábitos atômicos. O capítulo 1 está dividido em 4 partes. A gente já fez o vídeo da parte 1 e hoje é o vídeo da parte 2 do capítulo 1. Por que pequenos hábitos se comportam como juros compostos? Ok? Então vamos para a leitura e depois eu vou pegar o conteúdo riquíssimo da parte 2 do capítulo 1 de hábitos atômicos, vou fazer um compilado e gerar uma ferramenta de transformação para a nossa vida real, ok? Para a gente melhorar de vida. Então, vamos lá. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Olha que frase linda, já começa com um super bingo aqui, Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos dos seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente. E ainda assim, o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus hábitos tornam-se evidentes. Esse pode ser um conceito difícil de avaliar no cotidiano. Muitas vezes desprezamos as pequenas mudanças porque não parecem importar muito no momento. Se economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma amanhã. Nós fazemos algumas mudanças, mas os resultados nunca parecem vir rapidamente. E então voltamos para as nossas rotinas anteriores. Nossa, isso é uma grande verdade, Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que um mau hábito volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se trabalhar até tarde e ignorar a sua família, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar o seu projeto para amanhã, normalmente haverá tempo para concluí-lo mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar. Mas, quando repetimos 1% de erro dia após dia, reproduzindo más decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando pequenas desculpas, as pequenas escolhas viram resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros, um declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento gera problemas. Porque é só você somar, gente? Errou 1% no pessoal, 1% no profissional, 1% no espiritual. Isso tudo depois você vai somar, O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Imagine que você está voando de Los Angeles para Nova York, atravessando o país, Se um piloto ajustar a direção apenas 3,5 graus ao sul, você aterrissará em Washington, em vez de em Nova York. Uma mudança tão pequena é imperceptível na decolagem. O nariz do avião se move poucos metros. Mas quando essa distância é amplificada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância.
Da mesma forma, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar a sua vida para um destino muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento, mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários e não de transformações únicas na vida. Mais um bingo aí. Dito isso, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber se os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com a sua trajetória atual do que com os seus resultados atuais. Olha essa frase. Se você é milionário, mas gasta mais do que ganha todo mês, então está em uma trajetória ruim. Se os seus hábitos não mudarem, o resultado não será bom. Por outro lado, se você está falido, mas economiza um pouquinho a cada mês, então está no caminho da independência financeira, mesmo que esteja se movendo mais devagar do que gostaria. Seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. O seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia dos seus hábitos financeiros. O seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares. O seu conhecimento é uma mensuração tardia dos seus hábitos de aprendizado. A sua bagunça é uma mensuração tardia dos seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Doeu, né? Doeu aqui também. Vamos lá. Se quiser prever qual será o seu destino na vida, tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumularão 10 ou 20 anos depois. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu futuro eu. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará o que você cultiva. Os bons hábitos transformam o tempo em aliado. Os maus hábitos o tornam seu inimigo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus hábitos conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons hábitos conseguem engrandecê-lo. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los a seu gosto, para que possa evitar a face perigosa da lâmina. E aí agora no livro vem uma parte que se chama Os seus hábitos podem se acumular a seu favor ou contra você. E aí a gente tem duas colunas, a coluna do acúmulo positivo e a coluna do acúmulo negativo, ok? Então vamos fazer essa ponderação. Então vamos para o acúmulo positivo de produtividade. Realizar uma tarefa extra é um pequeno feito em qualquer dia, mas conta muito ao longo de toda a carreira. O efeito de automatizar uma tarefa antiga ou dominar uma nova habilidade pode ser ainda maior. Quanto mais tarefas você puder realizar sem pensar, mais o seu cérebro estará livre para se concentrar em outras áreas. Então, um acúmulo de produtividade é um acúmulo positivo. Em contrapartida, agora a gente vai para o acúmulo negativo, que é o acúmulo de estresse. A frustração de um engarrafamento, o peso das responsabilidades parentais, a preocupação de fazer face às despesas, a tensão de estar com a pressão arterial levemente alta,
Por si só, essas causas comuns de estresse são gerenciáveis, mas quando persistem por anos, pequenos estresses se transformam em sérios problemas de saúde. Então, o acúmulo de estresse é um acúmulo negativo. Próximo. Agora nós vamos para o acúmulo de conhecimento. Conhecer uma ideia não fará de você um gênio, mas um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida pode ser transformador. Além disso, cada livro que você lê não apenas ensina algo novo, mas também abre diferentes maneiras de pensar sobre ideias antigas. Como Warren Buffett diz, é assim que funciona o conhecimento. Ele se acumula como juros compostos. Então, o acúmulo de conhecimento é um acúmulo positivo. Agora, vamos para o acúmulo de pensamentos negativos. Quanto mais você se considera inútil, estúpido ou feio, mais se condiciona a interpretar a vida dessa maneira. Você fica preso em um ciclo vicioso de pensamento. O mesmo é verdade para como você pensa sobre os outros. Uma vez que adquire o hábito de ver as pessoas como irritadas, injustas ou egoístas, você vê esse tipo de pessoa em todo lugar. Então, o acúmulo de pensamentos negativos, como o próprio nome já diz, é um acúmulo negativo. O próximo é um acúmulo de relacionamentos. As pessoas refletem o seu comportamento de volta para você. Quanto mais você ajuda os outros, mais os outros querem ajudá-lo. Ser um pouco melhor em cada interação resulta em uma rede de conexões amplas e fortes ao longo do tempo. Então, um acúmulo de relacionamentos é um acúmulo positivo. E por último, agora, o acúmulo de indignação. Motins, protestos e movimentos de massa raramente resultam de um único evento. Em vez disso, uma longa série de microagressões e microagravos diários se multiplica lentamente, até que um evento desequilibra a balança e a indignação se espalha como um incêndio. Então, um acúmulo de indignação é um acúmulo negativo. Agora, o próximo título é Como Realmente é o Progresso. Imagine que você tem um cubo de gelo na mesa à sua frente. A sala está fria e você pode ver a sua respiração. Neste momento, a temperatura é de 25 graus, mas lentamente a sala começa a se esquentar. 26 graus, 27, 28. O cubo de gelo ainda está na mesa à sua frente. 29 graus, 30, 31. Ainda assim, nada acontece. Então, a temperatura atinge os 32 graus. O gelo começa a derreter. Uma mudança de 1 grau, aparentemente igual aos aumentos de temperatura anteriores, desencadeou uma grande mudança. Ok? O texto da parte 2 do capítulo 1 a gente vai parar por aqui hoje. Agora, vamos falar sobre ele, né? Então, no início do vídeo eu tinha falado do porquê pequenos hábitos se comportam como juros compostos, né? E é aqui que está a virada de chave, que a maioria das pessoas não entende, não conseguem entender. Hábitos são como um dinheiro que é investido. Ou você está acumulando dinheiro ou você está se afundando sem o dinheiro. Entendem? O problema é que a gente não consegue enxergar isso no curto prazo. Então, se você economiza hoje, nada muda. Se você treina hoje, nada muda. Se você estuda hoje, nada muda. E aí é exatamente por isso que você desiste. Porque os resultados dos hábitos, eles são retardados. É longo prazo. Você planta hoje, mas você só colhe meses depois ou anos depois. E enquanto isso, você começa a pensar,
Isso não está funcionando. Mas a verdade que você e eu precisamos engolir é essa aqui. Não é que não está funcionando, é que ainda não acumulou o suficiente para transbordar. Só vai ver quando transbordar. Por enquanto está enchendo o balde, ok? Agora tem um lado perigoso, né? Os bons hábitos enchem o balde, mas os maus hábitos também, tá? Os hábitos negativos funcionam da mesma forma. Então, se você come mal hoje, nada acontece. Se você procrastina hoje, nada acontece. Se você ignora o que importa, nada acontece. Mas você repete isso todos os dias. E aí você acaba por construir um resultado tóxico, silenciosamente. Então, pequenos erros, quando repetidos, viram fracassos gigantes. E aí tem um bingo, né? Tem uma metáfora usada no livro que é muito boa da gente gravar, né? Um avião que mudou apenas alguns graus na sua rota terminou num destino completamente diferente. É isso que a gente também quer fazer, né? No começo você nem percebe a diferença, porque é um micro hábito todo dia. Mas com o tempo, tudo na vida vai mudar, né? A sua vida atual é o resultado acumulado dos seus hábitos. Então, o dinheiro que você tem ou não tem, o corpo que você tem, a mente que você tem, os relacionamentos que você tem, nada disso é acaso. Tudo isso é o resultado do seu acúmulo. Bingo, né? Então, os seus resultados, eles chegam atrasados, eles chegam no longo prazo, mas a sua trajetória, ela está acontecendo agora. E é aqui que você e eu cometemos erros. A gente avalia a nossa vida pelo resultado atual, né? Tá errado, a gente deveria avaliar pela direção que a gente quer ir. Então, você pode estar indo mal hoje, mas ainda assim, você pode estar no caminho certo. Ou você pode estar indo bem hoje, mas você pode estar caminhando por fracasso. Ok? Vamos pensar aqui comigo agora, vamos refletir. A sua vida atual, ela é resultado de quais hábitos que você acumulou? Você está na trajetória certa ou você está só confortável na sua vida presente? Quais pequenos erros que você está repetindo todos os dias? A gente sabe quando está errando, né? Não é difícil de perceber. E quais pequenos acertos você ainda não teve a paciência de sustentar dia após dia, né? Por exemplo, comecei a malhar em casa e é de segunda a sexta, eu só consigo de segunda a quarta. A quinta e a sexta eu sempre não faço, ok? É mais ou menos nesse sentido, né? Agora presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. O tempo, ele não resolve nada na sua vida, tá? As pessoas falam pra gente, o tempo vai resolver. Não, mentira, o tempo não resolve nada. Sabe o que ele faz? Ele amplifica. O que ele amplifica? Se os seus hábitos são bons, ele multiplica. Se os seus hábitos são ruins, ele destrói. Ou seja, ele só amplifica o que está acontecendo na sua vida, certo? O tempo, gente, ele não é um ser neutro. Não, o tempo é um multiplicador, tá? Aqui entra o ponto mais perigoso dessa parte da leitura do livro, que os hábitos são uma faca de dois gumes. Eles podem tanto construir a sua melhor versão, quanto eles também podem te destruir lentamente sem você perceber. E é por isso que você precisa parar de viver no automático, né? Visualiza comigo um cubo de gelo em cima de uma mesa numa sala fria, igual o livro mostra, né? Temperatura de 25 graus, ok, o cubo de gelo tá ali.
26 graus, 27, 28, 29, 30, 31. Subiram 6 graus, nada aconteceu. O gelo tá ali. Mas quando chega na temperatura de 32 graus, o gelo derrete. A mudança, ela não aconteceu naquele momento que o gelo derreteu. Não! A mudança estava sendo construída o tempo todo. O resultado da mudança é que apareceu quando deu 32 graus. Mas durante todos aqueles outros 6 graus que foram aumentando gradativamente, a mudança começou a acontecer. Bingo! Esse que é o ponto que você abandona, porque você desiste antes de chegar no 32 graus. Olha que bingo! Você está no 26, você já desistiu, né? No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente como que você atravessa esse vale invisível, onde nada parece acontecer, né? Só que tudo está acontecendo. Tudo está sendo construído. No Mente de Ouro, você vai aprender a sustentar os seus hábitos, mesmo sem nenhum resultado imediato, né? Ou seja, sem motivação. A construir uma consistência emocional, uma consistência mental, a entender a sua trajetória real, como ela está acontecendo, e a conseguir transformar uma simples repetição em crescimento real. Você ainda vai receber um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, diários, para você instalar hábitos que trabalham a seu favor. E não contra você, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora responde para mim nos comentários. Você está acumulando progresso ou você está acumulando problemas? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não se ilude com o curto prazo. Aqui você constrói no longo prazo. Lembre-se, o que você faz hoje parece pequeno, mas o que você faz hoje e que parece pequeno está definindo exatamente onde você vai chegar. Não é sobre o dia de hoje, gente, é sobre o acúmulo de todos os dias somados. É assim que se constrói uma mente. Na verdade, é assim que se constrói uma vida, né? Então, entenda, você não está travado. Você está no meio do processo do acúmulo. Quando acumular o suficiente, vai transbordar e você vai ver o resultado. Mas se você continuar repetindo os mesmos padrões, o resultado ele é inevitável, para o bem ou para o mal, né? Os hábitos, eles não mentem. Eles sempre entregam, só que entregam num tempo que não é o que você quer, certo? Se lembre sempre, o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você, ok? Poderia arriscar também a dizer que o resultado que você ainda não tem já está sendo construído ou já está sendo destruído pelas suas ações diárias, pelos seus hábitos. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, você pode curtir, você pode compartilhar, enviar para aquela pessoa que você sabe que ao ver esse vídeo vai fazer diferença na vida dela. Continua aqui comigo na leitura, porque a próxima parte do capítulo 1 é a parte 3. Ela vai te mostrar por que você acha que você não está evoluindo, mesmo quando você está sim evoluindo, ok? Um beijo grande no coração de vocês.